Boa noite, alunos do primeiro ano C, né? Hoje vamos ver o conteúdo de filosofia com vocês. O nosso assunto de hoje é sobre memória. Então, primeiro nós vamos começar, né, falando sobre o conceito de memória, né? A memória, do latim, significa memoria. É a faculdade psíquica através da qual se consegue reter e relembrar o passado. Então, isso é o conceito de memória. Então, todos nós, né, temos essa capacidade de lembrar do passado, né? Isso é o conceito. Mas também temos outro conceito, que a palavra também permite referir-se às lembranças, às recordações, que se tem algo que já tenha ocorrido. Então, muitas vezes nós vamos para as nossas lembranças, algo que já aconteceu nas nossas vidas. Né? A exposição é exposição de fatos. É a exposição de fatos, né, dado ou motivo que diz respeito a um determinado assunto. Então, a memória, nós voltamos nas nossas lembranças, no nosso passado, e nós trabalhamos com a memória. Então, a memória, ela está na nossa vida, ela está na vida do homem. Então, olha, a memória é a capacidade de adquirir, armazenar e recuperar informações disponíveis, ou seja, internamente no nosso cérebro, seja externamente ou dispositivamente artificial. Tá? Nós trabalhamos a questão da memória. Então é a capacidade de adquirir, armazenar e recuperar informações que nós obtemos. Olha, aqui é como se fosse, olha, a nossa memória, o nosso cérebro. E aqui são as nossas, como se esses balãozinhos fossem as nossas memórias, principalmente esse aqui cheinho, né? As nossas lembranças, que vai formando as nossas memórias. Então, e as memórias, ela pode ser também criada ao futurismo, né? Como vários filmes retratam essa questão do futurismo, e nós criamos isso, esse hábito de também criar isso na nossa mente, essa memória futurista, imaginação, imaginar as coisas. Vamos tratar também o transhumanismo. Transhumanismo quer dizer, parte da hipótese de que a espécie humana não chegou à ápice da evolução. Então é como se nós não tivéssemos ainda conseguido nos evoluir. E somente com o auxílio da ciência e da tecnologia, essa linha filosófica tem como objetivo aumentar o potencial intelectual, físico, psicológico nosso ser humano, né? Nosso. Então isso é o transhumanismo. É essa capacidade, né? A ciência ajuda, dá para entender essa capacidade de aumentar o potencial físico e psicológico do ser humano, né? Nosso. Olha aqui é como se fosse, né, trabalhar com o imaginário, né, com a boneca, com o robô. E esse robô vai ter também as suas lembranças que vão ser colocadas. Questão psicológica, né? Olha, o transhumanismo, como nós estamos falando, é, portanto, uma fase de transição, daí o trans, né, para um estágio muito mais avançado, né, o chamado pós-humano, né, como é mais que nós vimos anteriormente. Transhumanos, portanto, são aquelas pessoas que estão se preparando de forma ativa para atingir esse objetivo de nos tornar mais complexos, mais ainda do que nós já somos hoje, né? Olha, seriam provavelmente os nossos descendentes, né? Tão melhorado pela tecnologia. É como se a tecnologia iria melhorar os nossos descendentes, né? Portanto, não podem mais ser chamados de humanos, e sim transhumanismo, né? É como uma espécie de robô, como essa imagem que eu acabei de mostrar para vocês, ok? Olha,
Aqui o tema é a importância do conhecimento do passado para a nossa vida no presente, né? Como vocês estudam história, e a história ela repassa essa questão, a importância do conhecimento passado para a nossa vida presente. E a história trabalha isso, para nós entender entender o nosso presente. O passado é essencial para compreendermos o futuro, porque o conhecimento funciona como um acúmulo de experiência, tá? O conhecimento, tá? Ele funciona como acúmulo de experiências, ok? Que nos dirige para o futuro. Então, sem o conhecimento passado, não temos nem perspectiva presente, nem futura. Então, o conhecimento da nossa vida, do nosso passado, é importante para a gente compreender nós mesmos e a sociedade que está aí presente na nossa frente, né, que nós convivemos, né, todos os dias. Desculpa aí. Olha, o significado de memória, né? O que significa memória e qual o significado da palavra? A memória é, como a gente já viu no início, do latim, memória, é a faculdade psíquica através do qual se consegue reter e lembrar do passado. A palavra também permite referir lembranças e recordações, como nós já falamos. Agora, olha, a memória é a capacidade de adquirir, armazenar e recuperar informações disponíveis, seja ela internamente no cérebro, seja ela, né, externamente em dispositivos artificiais. Né? Como que é esse dispositivo artificiais? É como as redes sociais hoje, a mídia, o Zap, o Facebook, o Twitter. Então nós temos essa memória do nosso cérebro, mas tem a memória artificial, né? A externa, nem artificial, desculpa, a externa, que nos ajuda também a estar sempre lembrando, que são as redes sociais. Agora nós vamos trabalhar a memória social e a memória coletiva. A memória social, né? O que é essa memória social? Está relacionada à nossa convivência em sociedade. Aquilo que adquirimos na convivência com outras pessoas. Por outro lado, a memória coletiva já vai ser diferente. Olha, memória coletiva é que nos faz memória. É a capacidade de recordar dados e acontecimentos. Essa é a memória coletiva. O conceito de memória coletiva, olha, se refere a todos os aspectos que fazem parte da herança de uma comunidade. Então essa é a memória coletiva. É como você vive no bairro, você morou em determinado bairro, determinada cidade há muito tempo. Então você vai ter uma memória coletiva, né? Você vai lembrar dos seus amigos, do bairro que você morou, tudo. E a memória social é aquela memória da convivência entre as pessoas. Tá? É a sua memória. A memória sua na sala de aula com seus colegas. Então isso é a memória social. E a coletiva é aquela que você lembra do acontecimento, tá? Que se refere aos aspectos que faz parte da herança de uma comunidade, né? Da onde você viveu, ou suas lembranças mesmo. Então essa é a memória coletiva. Aqui a gente vai ver a memória mitológica grega, né? Como que era trabalhada, olha, na memória mitológica, né? Olha, a memória era identificada com uma divindade chamada Mnemose, que era a identidade formadora do universo. A memória personificada, filha de Urano, o céu, de Gaia, a terra. Então a memória em Grécia era dessa forma, era baseado na divindade, nos deuses. Então, olha, Urano, o céu, então a Gaia, a terra. Dessa forma as pessoas antes de morrer recebiam duas divindades, o conhecimento que era repassado pelas divindades aos historiadores e poetas. Então é a memória de mitologia, né? A memória de contar, de repassar aquele conhecimento. Então essa é a memória na Grécia.
Aqui está, olha, o símbolo da memória, não é nem o símbolo da memória, o nosso cérebro, como ele está interligado, né, para nós trabalhar o nosso conhecimento, as nossas lembranças. Aqui nós vamos ver o seguinte, olha, o que o Platão, tá, ele vai falar sobre memória. Então, olha, ele comparava uma lâmina de cera, nem muito mole e nem muito dura. Tá? Segundo Platão, a cera é capaz de reter impressões nelas escritas. Com o passar do tempo, as marcas vão se acabando e a cera volta a ser lisa. Isso ocorre com a nossa memória, ou seja, as sensações deixam marca na nossa alma. Isso é a ideia de Platão sobre memória. Então ele compara a memória como se fosse uma cera, que essa cera, ela, com o passar do tempo, ela vai tornando lisa e nos vai deixando as nossas sensações, que vai marcar a nossa alma e que vai tornar as nossas memórias. Ó, inatismo, o mundo imaterial citado por Platão. O que é o inatismo, né? Que o Platão se refere? É o caráter das ideias no homem, sustentado que independe daquilo que ele experimentou e recebeu após o seu nascimento. Já o mundo inteligente é o mundo imaterial das ideias. Tá? Então, é como se, olha, aqui é como se fosse, quando ele fala isso aqui, é como se fosse os valores. Ó, o inatismo é o caráter das ideias do homem, sustentando que independe daquilo que ele é, ou experimentou e percebeu após o nascimento. Tá? Já o mundo inteligente é o mundo material das ideias, né? Aquilo que nós vamos adquirindo com o passar do tempo, o mundo do conhecimento, né? O mundo intelectual. Aqui é o que diz o Aristóteles sobre o tema da memória. Então, olha, a memória é constatada com a recordação. E quem já vai falar isso é esse senhorzinho, esse filósofo Aristóteles, tá? Olha aqui, olha. Sendo que a última é privilégio dos seres humanos. A primeira é uma função da faculdade primária do senso de percepção. Constitui um modo especial de representação após o lapso do tempo percebido. A segunda consiste na reiteração dos objetos da memória. É um estado espacial da consciência. É como que, para Aristóteles, a primeira função nossa da faculdade primária é o senso de percepção. Senso de percepção, tá? Que constitui o que? A representação após o lapso de tempo percebido. Aí nós vamos trabalhar com a nossa memória. Tá? Essa é a visão de Aristóteles. Olha, aqui é dois tipos de memória segundo o filósofo do século XIX, Eric Heberson, né? A memória hábito, memória pura ou espontânea. Então a memória hábito é o automatismo, pelo fato de tanto vermos as coisas, acabamos repetindo. É o que a gente vê nas redes sociais, na televisão. E a gente tanto vê, a gente cria um hábito da memória, a gente vai repetindo. É como você cantar uma música. Você ouve aquela música, roda tanto que você vai repetir refrões da música que tanto você ouviu. Então é a memória hábito. O hábito de você ouvir, de você ver, praticar. Então, ou seja, isso é a visão da memória hábito. A memória pura ou espontânea é a nossa capacidade de reter, recordar eventos que podem ter acontecido uma única vez, como, por exemplo, uma coisa marcante, o que aconteceu em nossa família. Vamos dizer, o casamento dos seus irmãos, das suas irmãs, né? Vou dar um outro exemplo assim, né? A morte de um ente querido, de um parente nosso. Então, marca, é uma memória pura e espontânea. Você lembra do que aconteceu, o que marcou a sua vida. Tá? Então, isso é a memória espontânea. Isso já é um pensamento filosófico já do século XIX. Henry Bergson,
Ele vai trabalhar isso com essas duas formas de memória. Ó, olha, o que é memória coletiva, né, que nós já até falamos nisso lá atrás. Ó, o conceito de memória coletiva se refere a todos os aspectos que fazem parte do legado de uma sociedade. Tá? Este termo está relacionado aos fenômenos associados à opinião pública, à cultura, né, e expressa o quadro social da memória compartilhada. Né, olha, qual é o evento que nós estamos passando por esse ano, né? Por exemplo, olha, período das eleições, tá? É um legado da sociedade. Então, em cada município vai ter eleição. Então, é a memória coletiva. Você vai estar sempre ali, que depois você vai lembrar, mas de uma forma coletiva. Não é só você que vai lembrar. Várias outras pessoas vão lembrar. Por quê? Porque é uma questão pública. É um ato público. É questão política. Então, isso é a memória coletiva. Olha, aqui são exemplos. Olha, quando te conta uma história, fazendo leitura de história, tá? Olha para vocês observar. É um exemplo de memória coletiva. Tá contando só para um? Não, tá dividindo. Pessoal, então por hoje é só. Eu espero que vocês assistam esse vídeo, que eu vou colocar o link lá na sala de vocês. E também vou postar a atividade para vocês fazerem. Ok? Uma boa noite para vocês.